Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá, boa tarde. Esse é o Mais Saúde. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. A partir de agora, eu, Rafael Bicalho, te faço companhia. Aqui no Mais Saúde, você sempre acompanha entrevistas e assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. A vacinação infantil é uma etapa fundamental para o desenvolvimento saudável de todas as crianças. As campanhas de vacinação em massa são responsáveis pela imunização geral da população e pelo controle de doenças, tanto que muitas delas foram erradicadas no Brasil, como a varíola e a poliomielite. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Eu recebo aqui a doutora, aqui nos nossos estúdios, a pediatra Daniele André. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente pelo convite. Bom, doutora, a gente começa perguntando por que vacinar as crianças é tão importante? Sim, Rafa, e vacinar a criança é importantíssimo. Via de regra, se hoje você é um adulto saudável, quem está nos assistindo é um adulto saudável, pode-se acreditar que foi porque lá atrás, quando era criança, adolescente, alguém que te amava muito e queria muito protegê-lo, teve o cuidado de vaciná-lo todas as vacinas recomendadas na época. Então, a vacinação infantil, ela diminuiu drasticamente o número de mortalidade infantil, né, que são consideradas crianças menores de 5 anos, e nunca nenhum outro medicamento fez tanto pela vida quanto a vacinação. Tanto é que hoje a vacinação é considerada o principal fator para diminuir morbidade e mortalidade infantil. Quando você pergunta por que vacinar a criança, você mesmo falou na introdução sobre a erradicação. Na primeira década de 1900 foi quando surgiu a poliomielite, ela devastava, né? Levou várias vidas infantis e toda a família que circula, né? E em agosto de 2020, a África, o continente africano, que foi o último a ser considerado erradicado, também recebeu o certificado de erradicação. Então, hoje, só o Afeganistão e o Paquistão que não é considerada erradicada a paralisia infantil. Então, isso mostra a importância. Então, temos sim que vacinar as crianças para que a gente possa dar mais qualidade de vida, menos mortalidade, né, e diminuir tanto que as crianças adoecem. Agora, quais são as primeiras vacinas que devem ser aplicadas aí quando elas nascem? Logo ao nascer, ainda na maternidade, as crianças recebem a BCG e a hepatite B. A BCG ela é dada dose única, e ela previne contra formas graves da tuberculose. E a hepatite B é a primeira dose e vai ser dada outras sequências para prevenir contra a hepatite B. Agora, doutor, é regra, né? Toda criança deve ser vacinada? Nossa, essa eu falo assim, com o coração aberto, cheio de que sim, né? É um direito da criança e um dever do cuidador, do responsável, que permita a vacinação. Existem raras exceções que não devem ser vacinadas? Existem. Mas é muito importante que a criança seja vacinada, até porque se existe alguma situação de imunodeficiência, alguma doença que curse com alteração da sua resposta imune e você não possa receber vacina, é importante que aquelas que estão ao seu redor, que a família esteja protegida para que gere uma imunidade de rebanho. Então, sim, é um direito, um dever e toda criança deve ser vacinada, sim. Inclusive, a vacinação é obrigatória, né, e respaldada por lei que deve ser vacinado, podendo, inclusive, quem não vacinar responder por crime, por negligência. Agora, doutora, qual que é a exceção nesses casos de vacinação? A exceção se dá naquelas famílias que têm histórico de imunodeficiência. Então, nesse caso, antes de receber alguma vacinação, principalmente as vacinas que contenham compostos vivos, porque as vacinas são feitas de várias formas. Tem compostos vivos, por partículas inativadas, por partes dos vírus ou das bactérias, de várias formas. As vacinas que contêm partículas vivas não devem ser dadas a crianças que têm alguma imunodeficiência. Então, na histórico familiar ou na suspeita, né, de alguma doença que curse com essa diminuição da resposta imune, a gente tem que aguardar a conclusão do diagnóstico na criança para que depois seja aplicada. Da mesma forma que existe a exceção para não receber, existem algumas que só são aplicadas em algumas crianças específicas. Então, em caso de hepatite B, se confirmada na mãe,
ou criança que não tenha feito resposta e precise de vacinação específica, como o pneumo 23. Então, alguns casos específicos, de acordo com a histórica da criança. Por isso, a importância de acompanhar com o seu pediatra, de conversar, de ter uma relação aberta para que seja explicado sobre o seu caso. Ok, a gente volta a tirar dúvidas daqui a pouquinho, porque antes tem um recadinho. A vida é feita de emoções que passam por nossos olhos. Por isso, o cuidado deve ser constante. A Santa Casa Olhos Oftalmolaser é referência em oftalmologia. Consultas, exames, procedimentos a laser e cirurgias. Ambiente agradável e tecnologia de ponta para cuidar da sua saúde ocular. Olha, gente, a Santa Casa Olhos Oftalmolaser tem o que há de mais moderno para sua cirurgia refrativa ou de catarata. São mais de 40 convênios disponíveis. Conheça a unidade do Medical Center na Avenida José Corrêa Machado, número 1858, no bairro Melo, 12º andar em Montes Claros. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp, agora mesmo. O número é o 38 3224 8800. Santa Casa Olhos Oftalmolaser. Ver a vida mais feliz. Estamos de volta do nosso recadinho e a gente continua aqui tirando todas as dúvidas com a doutora Daniele. Doutora, quais são as principais doenças combatidas com as doses que tomamos ainda na infância? Nossa, vamos gastar um tempinho falando. São várias doenças. Então, a gente começou falando da BCG contra formas graves da tuberculose. Aí temos a hepatite B. Aí a gente, com 2 meses, volta a vacinar as crianças contra doenças causadas pelo pneumococo. Nas doenças causadas pelo pneumococo, temos pneumonia, abscesso, celulite, a meningite, artrite, osteomielite. Lembrando que essa pneumocócica, existe uma diferença entre a rede pública e privada, talvez a gente fale nisso um pouco mais para frente. Também com 2 meses a gente previne contra difteria, tétano, coqueluche, doenças causadas pelo hemófilos, como sinusite, pneumonia, meningite, paralisia infantil também está incluída nessa vacinação. Também temos proteção contra o rotavírus, que é o principal agente causador de gastroenterite, que já foi um grande marcador de mortalidade infantil, também recebemos nessa fase de 2 meses. Lá com 3, a gente recebe a prevenção contra a meningite. Nós temos vários agentes que causam meningite. Com 3 meses, tem a possibilidade de prevenir contra a meningite pelo sorogrupo A, B, C, W, Y. Então, são várias formas de proteção. Isso na primeira infância. Lá com 1 ano, porque depois vão ter os reforços, a gente previne ainda com 9 meses contra febre amarela. E com 1 ano, contra sarampo, cachumba, catapora, rubéola. São várias proteções. Uma infinidade hepatite mesmo. A, esqueci de falar da hepatite A também. Então, são muitas doenças, né? Ótimo, uma infinidade. Por isso, as mamães têm que ficar atentas aí com a vacinação. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta tirando todas as dúvidas sobre este assunto tão importante, viu? Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde aqui na tela da Rede Mais Record TV e hoje o tema é sobre vacinação infantil. Doutora, explica pra gente, é importante lembrar que a vacinação deve obedecer uma rotina, não é? Sim, deve obedecer uma rotina estabelecida pelos calendários. Nós temos o PNI, que é o melhor programa, é um programa de referência mundial, que é o programa do Brasil. E tem uma sequência certinha, a gente tem o calendário infantil, tem o calendário do prematuro, o calendário da criança de 0 a 10 anos, tem o calendário do adolescente, o calendário do idoso, do adulto, da gestante. E é importante, sim, que sigamos essa ordem para que todas as vacinas sejam feitas sem ter relação entre doses e aumento de efeito colateral, né? Então, para que respeite esse intervalo. Inclusive, se houver alguma dúvida sobre isso, na Clínica Olhar de Mãe, a gente deixa isso disponibilizado, tanto no Instagram quanto no site, para poder acompanhar esse calendário infantil. Agora, um alerta para as mamães. Quero saber qual que é o risco da não vacinação. Nossa, esse tema, assim, é um tema que nos entristece muito, né? Eu achei, pesquisando um pouco, a gente está sempre estudando sobre vacinação, existe um programa que chama Mais Que Palpite, que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez junto a uma empresa de vacinação, exatamente para diminuir
a informação falsa, né, os famosos fake news. A forma que a gente tem de combater isso é levando informação verdadeira. Então, busque fontes confiáveis, seu pediatra, as sociedades brasileiras de pediatria, de imunologia, de infectologia. Não acredite em qualquer achismo, né? Porque a não vacinação acaba repercutindo que na reincidência de doenças, né? A gente teve recente os casos reincidentes de febre amarela, de sarampo, doenças que já não existiam há muito tempo. Então, a não vacinação, além de ser um crime, né, por negligência, pode repercutir na saúde não só daquelas pessoas que levam essa informação errada, como repercutir na sociedade inteira. Ok, é importante lembrar que o SUS disponibiliza as vacinas necessárias para as crianças, não é? Sim, o SUS disponibiliza grande parte das vacinas, né? As vacinas, vamos dizer assim, aquelas doenças que são ainda mais frequentes, são disponibilizadas pelo SUS. Existem algumas vacinas que, infelizmente, ainda não estão na rede pública, sendo necessário, para que fique completo a caderneta da criança, que sejam feitas de rede privada. Mas o nosso PNI, como eu falei, né, o Programa Nacional de Vacinação, ele é o melhor e a referência mundial. Então, grande parte dessas vacinas são disponibilizadas pelo SUS. Mas existe uma diferença da rede privada, já podemos, né, conversar sobre isso nesse momento, acho que é oportuno. A gente tem algumas diferenças, por exemplo, a pneumocócica do posto, ela previne só contra 10 sorogrupos, e na rede privada há uma cobertura de 13. A meningocócica do posto previne só contra a meningite C, na rede privada a gente amplia para mais 4 sorogrupos. Então, na clínica Olhar de Mãe, nós temos todas essas vacinas da rede privada para poder ampliar a cobertura, permitindo que as crianças fiquem menos suscetíveis a serem contaminadas. E quando é que é recomendado, então, buscar a rede privada? A rede privada, na vacina de 2 meses, a gente já tem diferenças do SUS e da rede privada. Com 2 meses, no SUS, a gente tem a penta e a paralisia separada. Na rede privada, elas são juntas, na hexa. Além disso, na rede privada, ela é acelular. Então, ela dá menos reação colateral do que na rede pública. Além disso, a pneumocócica também é com 2 meses. E a rotavírus do posto, que previne contra um tipo, na rede privada previne contra 5. Então, com 2 meses tem diferença. A de 3, que é a meningite, também tem diferença, que foi a que eu acabei de falar. Com 4, 5 e 6 são os reforços. Então, desde a primeira vacina, não a primeira, que a primeira é na hora que nasceu, com 2 meses já teria diferença. Se a família, né, puder e tiver como arcar para poder prevenir de forma mais ampla, é recomendado que desde o 2º mês. Perfeito, bacana. Agora nós estamos em meio à pandemia do novo coronavírus. A senhora acredita que em breve as crianças poderão ser imunizadas contra a Covid? Sim, com certeza. Eu acredito que logo estaremos aí com as vacinas. Inclusive, já tem 4 que já estão sendo testadas, entre 3 anos e 16 anos, que já estão sendo testadas. A Sinovac, a Oxford, a Pfizer e a Moderna. Acredito que logo estaremos com isso. E é importantíssimo, por quê? Porque essa faixa etária corresponde a 25% da população. E se nós estamos querendo ter uma proteção em massa, é importante que esse grupo seja contabilizado. Mesmo que as crianças não são o maior foco de risco do coronavírus, eles impactam de forma significativa na proteção em rebanho. Nesse ponto, só porque eu acho que é importante a gente reforçar isso, uma coisa que a gente tem observado é que diminuiu 1 a cada 3 famílias deixaram de vacinar as crianças pelo calendário normal, pelo calendário tanto do SUS quanto da rede privada no período da pandemia. E não podemos, de forma alguma, deixar que isso aconteça, né? Porque a gente deixa de prevenir várias doenças que já estão sendo controladas e ainda aumenta o risco se houver alguma contaminação paralela com o coronavírus. Então, vamos reforçar sobre isso, né, doutora? Para finalizar, qualquer orientação aí em relação à questão da vacinação para os pais e responsáveis que estão aí assistindo o nosso programa. Então, o recadinho que a gente deixa é: confira a caderneta de vacina, tanto do seu filho quanto do adulto, né, do pai, do adolescente que está em casa, que pode ser um meio de transmissão. Não deixe de vacinar no período de qualquer epidemia, permita que aquelas que já estão controladas se mantenham controladas. Não acredite em falsas informações, garanta a informação correta, seja em clínicas privadas, em pediatra, nas sociedades, mas busque uma fonte correta e vamos sim manter a proteção e diminuir a mortalidade infantil e proteger toda a sociedade. Muitíssimo obrigado, pediatra Daniele. Eu que agradeço. Pela sua participação. Todo nosso, viu? O nosso programa Mais Saúde fica por aqui.
obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz.